Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Rágio. Eu sou diretor regional da Aliança Bíblica de Profissionais, na região São Paulo, Mato Grosso do Sul, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. E agradeço a todos que se inscreveram e agora estamos aqui começando o nosso encontro regional de profissionais de 2022, com o tema Além das Aparências, como exercer a justiça do reino no trabalho. Para iniciar, eu gostaria de ler o nosso versículo tema em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando olhamos esse texto, nós vemos que a justiça, ela vai muito além das aparências representadas em comida e bebidas e outras coisas do cotidiano, mas é uma marca profunda que gera mudanças na nossa forma de agir, e isso vai ter o seu impacto no nosso meio profissional. Porém, a gente, quando olha para o nosso meio profissional, vai ter os nossos desafios ali, próprios de cada carreira, questões de ética, enfrentar, e a gente se pergunta, como o cristão ele vai lidar com isso? Então, para a gente ter essa discussão agora, eu passo a palavra aos membros do nosso painel, vou fazer uma breve apresentação deles. Nós temos aqui o Júlio César Silveira, psicólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências da Religião pela PUC, São Paulo, atua como psicólogo clínico e é professor em curso de Teologia, Psicologia e Aconselhamento Cristão. Temos também a Lucineide Pinheiro, professora do Instituto Federal de São Paulo, doutora e mestre em Educação e Saúde pela Unifesp, a Federal de São Paulo, e é licenciada em Letras Livres pela Unialcev. E também temos, por último, o Marcos Vinícius Matos, professor efetivo de Direito Constitucional na Brunel University, doutor em Direito pela Birkbeck College e mestre e bacharel em Direito pela UFRJ. Ele é membro do Comitê Gestor da RECAP, a Rede Cristã de Advocacia Popular, e diretor nacional da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Agradeço pela presença dos três e oro ao Senhor para que tenhamos um momento abençoado com todos aqui, possamos aprender muito com vocês. Bem, agora passo a palavra aos membros do nosso painel. Lucineide? Oi, gente, bom dia. Eu acho que era por ordem alfabética, é isso, Rodrigo? Então, acho que se for o Júlio, né? Começa? Ah, será que ele viu a mensagem? Isso, é. Eu estou devolvendo para ele por causa do aviso que você colocou, né? Do combinado. Isso. Perfeito. Opa, posso começar, sim. Eu tenho quantos minutos? Uns 20 a 25 minutos, Júlio. Uhum. E depois a gente vai ter os momentos de fala de cada um, e depois um momento para perguntas dos participantes. Então, certo. Diante desse nosso tema, né, a justiça de Deus no trabalho, a questão da ética cristã no trabalho, o que você tem a nos dizer dentro da sua profissão? É isso que colocamos. Perfeito. Bem, ser profissional além das aparências. Como exercer a justiça do reino de Deus no trabalho? Uhum. Bem, essa pergunta, ela é feita, né, e eu a coloco desde que eu comecei a estudar, né, na faculdade, quando eu iniciei a minha carreira, e à medida que eu fui tendo oportunidades em lugares diversos, né, para atuar. E as respostas, elas foram evoluindo a essa mesma pergunta. Primeiro, porque a nossa consciência, podemos assim dizer,
a respeito do que é o reino de Deus, como testemunhar o reino de Deus, ela foi evoluindo, né? Ela foi se transformando. E também porque os contextos passaram por muitas mudanças, né? Eu me formei em 2005, em agosto. Eu entrei na faculdade no ano 2000. Hoje nós estamos em 2022. Então, assim, do meu ingresso na faculdade, que significou também a minha saída de um universo social bastante assim restrito, significa o quê, né? Até meu ingresso na faculdade, meu ambiente de socialização era quase que hegemônico entre pessoas cristãs. Então, a minha família é cristã, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é cristã protestante, cristã evangélica. Embora, assim, de variados matizes. Na escola, eu estudei até a 7ª série, numa escola adventista. Então, tem as diferenças doutrinárias, mas tem um senso comum, moral, né, que é compartilhado. E nesse universo, mesmo aqueles que não eram cristãos evangélicos, protestantes, o eram, na sua grande maioria, no sentido sociológico. Então, você tinha um senso comum cristão, claro, esse senso comum com suas contradições, com suas incompletudes, né, com suas dubiedades, mas seja lá como for, havia uma visão teocêntrica. Então, quem não era cristão evangélico era cristão católico. Aí, na 8ª série, eu fui para uma escola estadual. E era um desejo meu, porque eu senti que eu vivia numa bolha. Eu vim de uma família de classe média baixa, que vivia numa igreja de classe média, e eu praticamente assim, não conhecia nada fora desse universo. A escola que eu estudava também era religiosa. E eu entendi que eu precisava ter uma experiência além, né, além dessas bolhas, para que eu pudesse sentir a minha potência, a minha capacidade adaptativa. E quando eu fui, eu não tive maiores dificuldades de adaptação, mas tinha para mim, na época eu tinha 14 anos, que a questão do testemunho ia requerer, né, mais ousadia, porque eu não estava numa escola religiosa. Da pré-escola até a 7ª série, eu estava numa escola adventista, com aqueles pudores, com aquelas aparências, e eu entro numa escola em que no primeiro dia, assim, a professora já falando palavrão, né? Então, falando sobre uso de camisinha, né? Isso nós estamos em 1995. E a minha consciência até então era o seguinte: olha, testemunhar o reino de Deus é falar que eu era crente, né? Que eu era cristão evangélico. Ou seja, se não falar significa se envergonhar, né? Então, era a primeira oportunidade, eu tinha que falar, porque aí eu já ficava livre desse peso. Então, aquela cultura assim bem culposa, né? Você tem que falar que você é cristão, porque senão você vai estar se envergonhando e Jesus vai se envergonhar de você, e daí, se você morrer, você vai para o inferno. Então, eu lembro que eu falava que ia colar sempre que tinha uma oportunidade, que eu era cristão evangélico, né? E já saibam de antemão. Mas até nesse contexto era muito mais uma questão de tirar o peso
do que um testemunho assim positivo. Para vocês verem como o mundo mudou, né? Certa vez, né, não sei se era, não lembro se era diretora, coordenadora, enfim, chegou na sala e fez um levantamento da religião dos alunos, né? Ele perguntou quem era católico. E acho que quase todo mundo levantou a mão, né? Daí ela perguntou assim, e quem é crente? Né? Ela falou assim mesmo, né? Daí assim, bom, eu tenho que levantar a mão, né? Agora todo mundo tem que ficar sabendo. E eu sei que quando falou, as pessoas olharam para mim com aquele ar assim, ai, você é crente, assim, aquele ar assim de pena, né? De dó, né? Alguns assim, nossa, sério, né? Assim, como se eu tivesse revelasse que tinha uma doença contagiosa, enfim, era um outro contexto. Mas, enfim, eu fui sobrevivendo. Depois, no ano seguinte, fui para uma escola que tinha mais evangélicos. Aí, curiosamente, eu tive acesso a uma cultura, as culturas neopentecostais, que até então não eram familiares. Aí foi outro tipo de convivência, com algumas tensões também, porque a minha cultura protestante era bem distinta. Daí eu tinha aquele pessoal que queria ostensivamente assim pregar, né? E tinha um estilo de expressar a fé que não era bem o meu, né? Mas enfim, acho que foi mais fácil porque aí eu já não era a minoria da minoria da minoria. Na minha primeira escola estadual, ninguém era cristão evangélico. Na segunda, já tinha vários que eram. Você via pessoas já com camisetas, com inscrições bíblicas, né, com inscrições do evangeliquez. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu tinha já... Eu me formei sem nenhuma perspectiva, né, de fazer faculdade. Então, eu não nasci numa família de tradição acadêmica, né? A minha mãe, ela teve uma preocupação em colocar os filhos em escola particular, mas assim, não havia aquela preocupação em conversar sobre qual carreira você vai seguir, né? Meu pai, quando muito, ele falava em faça um concurso, porque ele fez concurso, ele foi funcionário público durante muito tempo, assim, até se aposentar, né? No Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas ele não tinha também noção das transformações, da reestruturação do mundo de trabalho. E aí eu fui tentar fazer um concurso. Tem um concurso, tem emprego garantido, mas não fui bem sucedido. E aí chegou, nesse ano também tinha chegado lá na igreja que eu frequentava, um pastor que era psicólogo também. E aí a filha dele que era da minha idade, começou a fazer psicologia e começou isso muito assim a reverberar, né? Ele integrava a teologia nos estudos, na psicologia, nos estudos bíblicos, e comecei a pensar, de repente uma carreira a seguir, né? E acabei me convencendo, até porque não consegui passar em concurso, não conseguia emprego, falei, sem uma formação vai ficar difícil. E aí fui fazer psicologia. E entro na psicologia também na faculdade, com aquela ideia, eu quero conhecer pessoas, mas quero fazer amizades, mas mais importante do que isso é testemunhar a fé, né? Ainda que isso signifique ser segregado, né? Ainda que isso signifique você ser alijado. E aí também, nas primeiras oportunidades, eu já procurava deixar claro que eu era cristão. Mas um dia, acho que tinha um pouco mais de um mês de aula, eu estava numa roda e daí tinha um menino que falou assim, nossa, que ridículo assim, né, esse banner da capela, né? Daí o outro falou assim, eu vi lá daí começou a fazer a alusão a Nietzsche, né? Acho que ele fez uma paródia da mensagem, da banner, e se referindo àquela frase do Nietzsche, Deus está morto, né? E aí, pela primeira vez, eu comecei a ficar com uma dúvida. E se aquilo que se aquilo que eu creio não for verdade? E se Deus não existir? Porque, voltando ao ponto,
eu cresci num universo em que eu era minoria como cristão evangélico. Mas a grande maioria acreditava em Deus e tinha um senso comum religioso católico romano. E pela primeira vez eu estava convivendo com pessoas que não tinham a fé em Deus e não tinham nenhuma reverência com isso. E aí eu comecei a ficar naquela dúvida. Essa dúvida me pegou por 4 meses, como que uma voz assim recorrentemente ficasse na minha mente, né? E se não for verdade? Eu sei que nesse período eu estava ainda bem atuante numa igreja assim tradicional, e eu tentava demover isso ao mesmo tempo que eu dava assim o testemunho, sempre que tocava algum assunto relacionado à fé, a Deus, assim eu levantava para defender, né? Tinha até um pessoal que ficava olhando assim para mim para ver quando eu ia fazer a intervenção. Mas internamente eu estava numa dúvida, eu estava num conflito. E aí eu lembro que eu pegava alguns vídeos, assim, filmes do Apocalipse, para ver se pelo menos para o medo suscitasse novamente aquela emotividade, né? Aquela afeição religiosa. Eu sei que eu convivi de uma forma assim bem neurótica nos 4 primeiros meses, até que depois disso eu tive muita paz, né? O Marcos aqui falou deixados para trás, né? Então, né? Eu queria assim, uma emoção forte assim para provocar um choque, né? Porque assim, para mim era uma coisa assim tão natural, tão normal que assim eu não concebia como uma pessoa não poderia acreditar. Então a minha vida não fazia sentido fora daquele universo religioso, né? Mas assim, em termos de escatologia, na minha fase calvinista eu era amilenista, mas nessa época que eu estava sentindo a minha fé esfriar, eu vi, sim, deixados para trás, porque estava valendo tudo, né? Então, nessa hora, eu queria mesmo ver a minha fé revitalizada. E lia livros, né, de apologética, né, como responder, né, aos ateus, né? Porque a questão era, se o argumento se a questão é na racionalidade, então eu preciso de elementos racionais. E aí, acho que foi uma experiência também transcendental, porque eu não tinha condição eu não tinha recursos teóricos para debater, assim, e eu conseguia vir uns argumentos que, pelo menos, assim, no debate público, eu nunca fui envergonhado, eu nunca fiz feio. Mas, nesse primeiro momento, eu tinha muita dessa tensão, né? Até que, em janeiro, né, eu tive uma outra, janeiro já de 2001, eu tive uma nova experiência de encantamento e como que uma experiência assim de presença de Deus que relativizou para mim a importância argumentativa, a importância de tentar vencer um debate no campo das ideias e tentar amortecer as minhas dúvidas apelando apenas para as ideias. Não que elas não fossem importantes, né? Mas foi a primeira vez que eu entendi que uma crise, embora num primeiro momento, né, dê aquela sensação de que o chão, né, está se abalando, quando a gente passa por ela, a gente sai muito mais fortalecido. E aí eu comecei a experimentar uma série de quebras de preconceitos, porque assim, na minha cabeça eu tinha que dar o testemunho cristão e continuo entendendo o que mas o testemunho tinha muito mais a ver com a confissão de uma identidade do que de uma relacionalidade. Isso vai se mudando quando eu conheço a ABU. Eu conheço a ABU no segundo semestre da faculdade. E começava a perceber também que da minha parte havia muito preconceito, porque eu lembro assim, o pessoal às vezes me chamava para ir para uma festa, para sair para o bar, e na minha cabeça, assim, não, eu não vou ter nenhum ambiente, não vou ter ambiente nesses locais, o pessoal só vai beber, fumar maconha, e assim, isso naquele contexto, para mim, era uma coisa, meu Deus, como é que eu vou me virar aí, né? E com o tempo eu fui percebendo que o melhor testemunho está na convivência, está na relacionalidade.
Isso, obviamente, não exclui a explicitação da fé. Eu não estou aqui dizendo que a fé é apenas você ser uma pessoa que promove a fraternidade, a solidariedade, a justiça, que tem a correção, até porque não é só a fé cristã que promove esses valores, que testemunha isso. Então, isso é esperado do cristão, mas, assim, isso não é exclusivo do cristão. Então, sim, o nosso testemunho passa também em dizer a razão, né, da gente ter esses valores. É da esperança, né, que impulsiona também a vivência desses valores. E, assim, eu fui me conduzindo no final da faculdade, sempre atuando com a BU, e também a partir da experiência da BU, procurando me envolver em outros espaços, né, como diretório acadêmico, em que eu via que, olha, esse ambiente, a maioria não é cristã, mas tem pautas aqui que são convergentes. Quando a gente fala de justiça, quando a gente fala, né, da promoção de direitos humanos, da luta por uma sociedade mais justa, aqui é a convergência. E eu via também uma oportunidade também de quebrar um estereótipo assim, de que cristão era alienado, que cristão só se preocupava com a vida do além, né? E a vida assim, do aquém era um vale de lágrimas. É uma visão bastante assim, estereotipada, e logo eu percebi que tinha assim, pouco lastro, né? Mas, enfim, era essa visão. Então, o que eu procurei, tanto no diretório acadêmico quanto na BU, né, que o Paulo aí era meu companheiro lá, Paulo André, entender que era importante eu ter vínculos com pessoas que testemunhavam a fé cristã, né, e como também a BU ela foi, para mim, né, o encontro, no sentido de que muitas ideias que eu encontrei articulada, sistematizada no ambiente da BU, eu já tinha de uma forma fragmentada, de uma forma esparsa. Eu lia, ainda sem todos os recursos para entender até as vísceras, é o Robinson Cavalcante, né? Eu lembro uma entrevista que ele deu certa vez na antiga revista Vinde, né? E que me chamou a atenção, muitas das provocações. Então, na revista também, um dos articulistas era o Ricardo Barbosa. Então, quando eu chego na bio, Ricardo Barbosa, Robson Cavalcante, o outro lá, o Valdir Stornag, né, que eu cheguei a ler também na Ultimato, encontrei esse ambiente. E encontrei também suporte para a inserção nesses ambientes não cristãos dentro dessa visão, né, de que evangelização é através de relacionamentos. Então, evangelização, uma coisa que eu lembro que era sempre dita na BU, né? A BU é um espaço para a gente congregar cristãos e para fortalecer os cristãos e para testemunhar entre os não cristãos. Então, assim, não é assim um gueto, deixa eu me refugiar aqui na BU, vamos concentrar, né, o sal no saleiro, porque esse universo é bastante hostil, né? Então, assim, não pelo contrário, assim, graças a Deus eu tive muitas amizades, convivências com não cristãos, e todos eles sabiam que eu era cristão. E pude perceber que nos ambientes informais, oportunidades foram emergindo. Mas aí deixa eu falar do trabalho, né, porque eu sou meio sem noção do tempo, né? Quanto tempo eu tenho, Rodrigo? Mas, bom, foram 20, mais 5 minutos. Então, esse fio que eu fui tomando, né, ao longo da minha formação, que ser cristão, primeiro, é uma questão ética. Ser cristão é uma questão de estilo de vida. Isso passa por posicionamentos objetivos e que vai muito além daquele moralismo, né, que pelo menos eu acho que pelo menos, mas acho que a maior parte aqui, talvez, vou chutar, né,
teve como referência inicial do que é um testemunho cristão, né? Então, eu fui criado, num primeiro momento, com aquela ideia, não, ser cristão é não beber, assim, não fumar, não falar palavrão, não mentir, não fazer nada de errado, nessa área. Então, assim, era uma ética mais, assim, do não fazer, sobretudo, né, na dimensão sexual, do que uma ética positiva, né? Como dar um testemunho, como assumir comprometimento. Era mais se destacar pelo que não fazia do que pelo que fazia. E assim eu fui orientando o meu trabalho. Nem sempre é possível, quando você adota um posicionamento cristão, você pode ter certeza, acho que todos aqui testemunham, que você vai ter maiores problemas. Quando a gente está disposto a viver com radicalidade. Agora, eu queria voltar também àquele ponto inicial, né, do distanciamento dos mundos. Hoje eu vejo um mundo que eu não muito, né, radicalmente diverso daquele mundo, né, do meu início de carreira acadêmica. E aí que eu falo de evolução, aí que eu falo de atualização da consciência. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais secularizado. Nós vivemos num mundo cada vez mais diversificado. Nós vivemos num mundo cada vez mais plural. E como todas as épocas, a gente tem as oportunidades e tem os desafios. E aqui não estou dizendo que o mundo naquela época era melhor. Não estou dizendo que o mundo está em decadência. A minha leitura é que, em todas as épocas, é um desafio ser cristão. Em todas as sociedades, ser cristão, significa ter problemas. O Ocidente relativista, secularizado, cada vez mais descrente de Deus. É um desafio, mas assim, pergunta para um cristão que vive num país, né, em que há uma teocracia islâmica. Se a gente for para a história, né, cristãos foram perseguidos em teocracias cristãs. Se a gente for, por exemplo, vamos pegar assim de ditaduras de esquerda. Vamos pegar a China, vamos pegar Coreia do Norte, embora assim com gradações, com muitas distinções. Mas ali, Cuba agora passou por algumas mudanças, algumas reformas. Mas conforme eu conversava com uma pessoa cristã, né, em termos assim de valores, de agendas, de costumes, a União Soviética tinha muito mais similaridade com a agenda cristã do que os Estados Unidos. Então, assim, uma ditadura ateia. Ok, só que em termos de costumes, em termos assim de valores, um cristão teria menos conflito do que tem em alguns países do Ocidente, que os valores assim são cada vez mais diversificados. E, mais uma vez, isso não é um necessário problema. Mais uma vez, em todas as épocas, em todas as culturas, ser cristão vai ser um desafio. E muitas vezes, assim, a maior perseguição vai vir dos irmãos. Vai vir de quem é cristão. De repente, quando você vai ver que você está lutando por causas cristãs com pessoas não cristãs e sendo perseguido por cristãos. Aqui na BU, a gente fala, na BU, pelo menos assim, no espaço que eu convivi, acho que André, no tempo, no espaço, convivi com o André, o Paulo, né? Penso que o Renato, a gente dizia que havia uma dupla perseguição, né? Entre os não cristãos e entre os cristãos, né? Os não cristãos nos olhavam com desconfiança, e os cristãos também olhavam a gente com desconfiança. Então, acho que o desafio hoje é um desafio muito de contexto. Porque o meu contexto para testemunhar a fé cristã
pode ser muito diverso do contexto da Lucineide, do Rodrigo, do Renato, do Paulo, mas ainda assim, é um contexto que me desafia, é um contexto que vai exigir uma adaptação específica. Vai exigir o quê? Uma atualização. Porque ser cristão é sempre dar respostas a situações concretas, a situações objetivas. E é isso que eu vejo nas Escrituras. A gente vê as cartas de Paulo. Se a gente não leva em conta que essas cartas são respostas a situações específicas, são respostas a problemas situados, né, concretamente, a gente vai achar que tem uma série de contradições nos escritos de Paulo. Quando não tem, assim. Claro, Paulo, a consciência dele, ele foi evoluindo, mas assim, existe um princípio universal, existe um princípio transcendente que vai se encarnando, que vai sendo aplicado de acordo com o contexto, sem entrar em contradição com o seu elemento transcendente. É o que eu vejo. Então, lutar por justiça, lutar por solidariedade, por fraternidade, vai ser sempre um desafio. A começar porque não há consenso em relação ao que é justiça, o que é fraternidade, o que é solidariedade, o que é liberdade. Não há consenso nem entre nós cristãos, imagine entre aqueles que não são cristãos. A mensagem que eu deixo basicamente a seguinte: como, através dessa atuação pautada, né, por uma ética altruísta, uma ética comprometida com a justiça social, a gente pode se distinguir como cristãos. Porque se a nossa missão é incompleta, quando a gente reduz a evangelização, o testemunho cristão, apenas ao anúncio de um conceito, apenas um anúncio de uma doutrina, estou evangelizando, estou convidando as pessoas para ir para a igreja, para a reunião da BU. Essa pessoa se converteu. Opa, vem... trabalho finalizado, completo. Também é incompleta a noção de testemunho, como para você basta ser cristão, daí fazem uma deformação, né? Muita gente, daquela frase atribuída, segundo alguns, a Agostinho, segundo outros, a São Francisco de Assis, é que prega o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Porque, novamente, assim, se a gente pega a ética cristã, justiça, solidariedade, fraternidade, esses valores não são exclusivamente cristãos. Esses valores a gente tem no judaísmo, a gente tem no islamismo, a gente tem no budismo, e a gente tem também entre pessoas que não professam nenhuma fé religiosa. Claro, teologicamente a gente vai explicar isso atribuindo a revelação geral, né, a graça comum. Mas, objetivamente falando, se a nossa fé também se reduz a uma ética social, ela pode ser muito bonita para comparar, mas ela não tem nada de necessária para a salvação. É isso aí, pessoal. Desculpa aí extravasar o tempo. Muito obrigado, Júlio. Tem algumas partes da sua fala que dá para pincelar, mas a gente fala mais nela no momento de perguntas também. Muito bom, muito bom. Agora passo a palavra a Lucineide. Oi, gente, bom dia, mais uma vez, para quem chegou antes, chegou depois. Eu quero agradecer inicialmente o convite e dizer que é uma alegria poder rever todos vocês, mesmo que virtualmente, né, e estar compartilhando agora esse painel com vocês. Eu fiquei refletindo sobre o tema, né, desde que vocês me passaram, e sobre também os desafios que eu lido diariamente na minha profissão, e ouvindo agora o Júlio, né,
também. Então, gostaria de pegar um pouco aí do gancho do Júlio, porque na compreensão de missão, eu entendo missão cristã como algo, assim como ele colocou também, mais amplo, não só com relação à questão do evangelismo, mas também com as nossas atitudes, como é que nós podemos exercer a nossa vocação, a nossa profissão, para exercer justiça social e para melhorar esse mundo que nós estamos. Então, entendo missão, né, com essas duas vertentes, inclusive é algo que John Stott comenta, né, no livro dele, porque inicialmente os cristãos tinham apenas essa visão de que evangelismo era o falar de Jesus, falar sobre os passos da salvação, e depois essa visão ela foi se ampliando, essa compreensão ela foi se ampliando no sentido de que a nossa vocação, a nossa profissão também pode ser um instrumento de promoção de justiça social e de transformação do mundo, né? Claro que o ideal é ter um equilíbrio entre as duas situações, né? Partindo aí do que o Júlio comentou já no final da fala dele. Então, tenho, basicamente, para comentar com vocês, 3 desafios, né, que eu lido diariamente na minha profissão, nessa questão de exercer justiça social. O primeiro como eu sou professora, então eu lido, né, todos os professores de forma geral, então nós lidamos o quê? Com uma diversidade de alunado muito grande, e com diferentes estilos de aprendizagem. E por mais que você tenha anos de profissão, anos de estudo, então você sempre se depara com uma determinada situação, determinado estilo de aprendizagem diferenciado para o qual você não está preparado para atender. Então, pode ser um aluno com deficiência, um aluno estrangeiro, um aluno migrante, enfim, e você se depara e diz, e agora, o que eu tenho, como é que eu posso fazer para atender esse estilo de aprendizagem? Como é que eu posso fazer para atender as particularidades de aprendizagem dele, pensando que, se eu não fizer e se eu não conseguir atingir, esse aluno, ele pode ter, somado a minha atitude, com a atitude dos demais professores, claro que é todo um combo, né, na educação, futuramente ele pode também cair na questão da exclusão e da desigualdade social. Porque ele vai sair dali da escola sem estar preparado, sem o conhecimento que ele deveria ter recebido, aí ele vai para uma entrevista de emprego, ele vai para uma seleção, para um Enem, para um concurso, ele não passa, então ele acaba, assim, entrando nessa zona de exclusão. Então, a escola acaba, em vez de ser um instrumento de inclusão social, ela acaba se tornando um instrumento de exclusão social. E o professor, ele é muito cobrado constantemente por isso, porque ele é o agente mais próximo ao aluno. Então, é ele que lida diretamente ali com o aluno em sala de aula. Então, ao mesmo tempo que ele não recebe a formação que ele deveria ter recebido, ele é culpabilizado por isso, e ele é cobrado pelos resultados do processo de ensino-aprendizagem. Então, veja que é uma reação em cadeia, né? O professor também é excluído, e, ao mesmo tempo, se ele não é preparado, ele acaba promovendo uma exclusão social desse aluno. Então, é uma preocupação constante minha, eu já estou na educação há 20 anos, estudo bastante, mas sempre que eu entro numa sala de aula nova a cada semestre, que eu começo a conversar com os alunos, fazer a sondagem que encontro, e aí vem aquela tensão, aquele momento de tensão, de gelo, e agora, o que é que eu faço? Né, onde é que eu busco? Então, em determinadas situações, você já sabe onde busca a fonte, uma leitura, alguém, né, de outra área que você tem um contato e você pode entrar e perguntar o que é que eu leio, que curso eu faço, como é que eu devo agir, que metodologia eu devo utilizar. Só que, às vezes, em determinada situação, você não sabe mesmo, né? Você não encontra a situação. Eu tive uma situação, há um tempo atrás, bastante peculiar, que eu tive um aluno coreano, numa aula de biologia, quando eu dava aula ainda de biologia para ouvinte, e eu nunca tinha dado aula para aluno estrangeiro, ele era recém-chegado do Brasil, ele compreendia o português, falava pouco português, e a escrita dele também tinha dificuldade. E eu falei, agora, como é que eu vou avaliar esse aluno? Porque ele, segundo a coordenação, ele entendia tudo que os professores falavam, mas e a avaliação? Né? Então, a avaliação, eles me orientaram que eu fizesse a avaliação e que eles iriam dar conta. Não, você passa a avaliação do jeito que você faz para os alunos, porque a avaliação tem que ser igual.
E depois eles não contam assim, mas como assim tem que ser igual? Se o aluno é diferente, se o aluno tem uma particularidade, por que essa avaliação tem que ser igual? Então, não concordava que essa avaliação tinha que ser igual. Mas, enfim, né? Apliquei a avaliação igual, seguindo as orientações, até porque eu estava completamente, né, perdida, não sabia aquela situação. E, para minha surpresa, os alunos responderam todas as questões em forma de desenho. E todos os desenhos estavam corretos. Então, vamos supor, o sistema digestivo. Ele lá, o aluno desenhou todo o sistema digestivo e colocou palavras-chave. Como ele não sabia escrever o texto explicando, ele colocou palavras-chave. Então, assim, ele respondeu, ele foi aprovado, tirou nota, só que eu fiquei com aquele senso de injustiça, né? Disse, não foi justa essa avaliação, né? Por mais que a coordenação tivesse me orientado, olha, você tem que fazer assim, mas, e embora eles tivessem também acertado e responderam do jeito que, né, estrategicamente correto, com os desenhos, e eu aceitei os desenhos, logicamente, mas eu, refletindo posteriormente, disse, não, isso aqui não está justo. Comecei a ler mais sobre as questões de avaliação, de formato de avaliação, e vi realmente que a avaliação, ela precisa ser um instrumento diferenciado, a depender de cada caso, de cada aluno. Então, tanto no início da profissão, como em alguns momentos, o professor não está preparado para lidar com determinadas situações, ele precisa buscar em várias fontes, se esforçar, para que realmente esse aluno seja atendido e ele possa ter uma oportunidade, usufruir de igualdade de oportunidades lá fora, posteriormente, ou seja, no mundo do trabalho, ou com a própria formação humana dele mesmo, não só pensando nas questões empregatícias, mas eu acho que essa relação professor-aluno, e quando a gente lida com essas questões de ensino-aprendizagem, tem muito da formação do caráter do aluno, do que ele está vendo, do que ele está recebendo na escola, o que o professor está refletindo para ele através das ações, e também nessa questão de igualdade de oportunidades na questão do mundo do trabalho, né? E aí, refletindo sobre isso, eu gostaria de ler um versículo que está em Eclesiastes 9:10, que é: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai não há atividade, nem planejamento, nem sabedoria. Então, por mais que seja difícil, a Bíblia nos orienta que nós devemos fazer com todas as nossas forças, buscar fazer o melhor, entendendo que nós estamos fazendo, devemos fazer de coração e fazendo para Deus, e, consequentemente, isso vai refletir, as nossas atitudes, elas vão refletir os valores cristãos no ambiente de trabalho onde nós estamos. O segundo desafio é o desafio que eu acho que é da pesquisa acadêmica, que para mim é um desafio mais complicado, assim, mais complexo. Porque o professor pesquisador, ele lida com as questões do mundo da vaidade, nesse mundo acadêmico, e o mundo da pesquisa, ele acaba se tornando também uma sistemática de produção de quantidade. Então, a pesquisa acadêmica, em vez de ser avaliada pela qualidade, ela é mais pautada pela quantidade. E, muitas vezes, o aluno de mestrado e doutorado, ele sofre tanto nesse processo, ele é tão oprimido, né, ele é tão cobrado, que se ele não faz uma reflexão, quando ele se forma e ele ele ocupa o lugar de orientador, ele quer reproduzir esse mesmo modelo com o seu orientando, né? Então, é isso que eu vi tudo isso, né, passei, claro, todo mundo passa por momentos de opressão com o orientador, mestrado, doutorado, cheguei a trocar de universidade, troquei de orientador, porque eu não aceitava aquela questão de opressão, você tem que ficar de madrugada na universidade escrevendo, de você não ter direito nem a almoçar, nem jantar, né, então são coisas assim que se a gente não se opõe, então você acaba sendo oprimido, você adoece e você vai para o hospital, né? E se essa reflexão, se isso não nos impacta a ponto de nos transformar, a gente acaba também caindo no ciclo e reproduzindo esse sistema de opressão. Quando eu estava terminando o doutorado, eu ouvi de uma colega que já estava orientando, que ela dizia que ia exatamente fazer a mesma coisa, reproduzir o mesmo esquema que o orientador dela teve, porque ela disse assim, porque eu sofri, por que o outro não tem que sofrer também? Ele também, meu aluno também tem que sofrer a mesma coisa. E eu fiquei assim, chocada, porque eu falei assim, ela não aprendeu nada, né?
Porque, assim, eu sofri muito, então eu não quero que aluno nenhum sofra tudo isso. Não precisa, eu acho que é totalmente desnecessário. Então, se a pesquisa acadêmica, se tudo que a gente estuda, lê sobre educação, não nos molda, não transforma o nosso olhar, então não faz sentido ficar escrevendo, produzindo, pesquisando, não faz sentido algum. Então, se a gente não alinha isso que a gente aprende com os valores cristãos e não se torna uma pessoa melhor, um orientador melhor, sem sistema de opressão, eu acho que para mim não faz sentido. E também não faz sentido produzir por quantidade, sem ter uma qualidade. Embora eu sei que, muitas vezes, a sistemática de produção, ela é cobrada do professor, porque se ele vai fazer um concurso, por exemplo, o artigo da revista 1 vale, sei lá, 10 pontos, o outro da revista B3 vale... Então, ele acaba se matando de produzir, vira noites, em claro, para poder ter uma produção maior para a questão da pontuação, né? E, então, assim, eu acho que é uma produção, assim, em massa, e, ao mesmo tempo, que acaba sendo injusto, né? Então, é um sistema de injustiça. Injustiça com o próprio aluno, com o próprio pesquisador, porque ele perde a vida, ele deixa de viver, adoece, às vezes deixa de sair com a família, né? Às vezes se separa. De vários colegas de mestrado que se separaram durante o mestrado, porque eles não conseguiam conciliar o casamento com os estudos, então separaram. Então, isso é muito comum de acontecer. E, no final das contas, você para e cadê o senso de propósito? Então, para que eu estou fazendo tudo isso, né? Então, e se você pensa diferente nesse meio da pesquisa acadêmica, então é como se você fosse, você é tonto, né? Você está, como assim, né? Por que você está sendo tão flexível? Você está sendo assim. Então, se você é humano, então é uma contradição total, né? Então, se você é humano, você é tonto. Se você se você cobra demais, então você está oprimindo. Então, é um contexto bem complicado, mas que eu penso que nós, como cristãos, precisamos nos opor e saber nos colocar e tratar o aluno com humanidade, tratar o aluno com respeito e com flexibilidade, né? E aí, peraí, eu tinha um versículo sobre isso, eu não anotei em algum lugar, aqui, Isaías 1,17, né? Então, a Bíblia diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Ele continua dizendo, né, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas, mas eu gostaria de deixar até aqui, né, busquem a justiça, acabem com a opressão. Então, é um sistema de opressão que a gente pode trabalhar para acabar com essa sistemática de opressão. Eu entendo que a pesquisa acadêmica é muito importante, com certeza, em todas as suas áreas, todos os seus ângulos, mas eu acredito também que é possível, né, fazer uma produção acadêmica de qualidade com vida própria, né? Com vida saudável, com a mente saudável, com outras atividades de lazer. Eu estava conversando outro dia com o professor e ele disse que sentia que quando o pesquisador ficava muito concentrado no mundo da pesquisa, ele perdia a afetividade, porque ele ficava muito aqui, né, no computador, e não via isso daqui. E eu comentei com ele que é isso mesmo. Eu disse: se nós não tivermos um equilíbrio, então você fica tanto aqui que você esquece o universo aqui das pessoas, do relacionamento. Então, você precisa equilibrar, você precisa sair, você precisa viajar, você precisa encontrar com os amigos. E ter esse equilíbrio, e não ficar só aqui, e realmente você acaba perdendo a afetividade. Eu tenho quantos minutos? Mais 5, tá bom? Já passei. E o último, bem rapidamente, que eu acho que é o desafio da relação professor-aluno em sala de aula. A relação professor-aluno, ela, historicamente, ela foi construída como uma relação muito unidirecional e muito de relação de conteúdo, de transmissão de conteúdo, sem que você se relacione com esse aluno. Então, historicamente, o professor entrava na sala, entregava o conteúdo e ia embora. Então, essa transmissão de conteúdo, primeiro, não fazia sentido, não produzia o resultado educacional esperado, e não havia uma relação construída entre professor e aluno. E hoje essa concepção ela já mudou bastante, e eu tenho aprendido muito ao longo desses 20 anos de profissão,
E eu penso e eu tenho observado cada vez mais que você é um professor que se relaciona, que tenta entender, que ouve o aluno, que escuta as suas queixas, as suas preocupações, as suas angústias. Então, isso, o fato de você ouvir o aluno, vocês se aproximam, né? A relação professor-aluno acaba ficando mais próxima. E o processo de ensino-aprendizagem com isso flui, e as relações também, dentro e fora. Então, é bastante comum, por exemplo, os alunos perguntarem onde eu aprendi Libras. Onde eu aprendi Libras? Então, aí a pergunta onde eles me descobrem, né, que eu sou cristã. Onde você aprendeu Libras? Eu aprendi Libras na igreja. Mas que igreja, né? Obviamente, a gente não pode ficar falando ali, né, religião, Jesus dentro da sala de aula, mas é um ponto de partida. E, em alguns momentos, fora da sala de aula, no corredores, até mesmo ao redor da escola, encontro com eles questionam, perguntam. Já tive alunos que chegaram pedindo oração, pedindo conselhos, né? Pedindo conselho até sobre namoro. Professora, eu namoro, como é, não sei o quê, né? Então, assim, eles perguntam. Então, essa relação mais próxima, onde você vai poder evidenciar os valores cristãos, te ajudam a não só exercer a justiça social, mas também falar de Jesus, demonstrar o amor de Jesus no ambiente de trabalho, na relação professor-aluno. Bom, gente, desculpa ter me estendido, acho que mais ou menos isso são os desafios aí que eu lido diariamente, que eu tenho aprendido e estou aprendendo ainda a lidar com muitos deles, né? Muito obrigado, Lucineide. Como candidato a doutorado que eu sou, eu vivo um pouco desse dilema na pesquisa acadêmica. Vi alguns pontos que eu reconheço também, né, essas pressões, mas a gente continua nessa luta. Se Deus quiser, a gente consegue caminhar. Vou passar a palavra agora para o Marcos, e ele tem uma apresentação de slides para fazer, né, pelo que ele informou. Rodrigo, ainda não consigo apresentar aqui não, tem que colocar o host aqui para mim. Tá. Gente, eu quero começar agradecendo aí o Júlio e a Lucineide pelas falas, né? Me identifiquei com várias questões aqui que eles colocaram. É tão engraçado, né? Como que a gente, em lugares diferentes do Brasil, mas por ter né, a fé em comum e também por ter participado de alguma maneira da ABU, a gente tem leituras em comum, a gente tem, né, às vezes pessoas que a gente não conhece muito, alguns de vocês aqui eu conheço há muito tempo porque eu era um estudante da ABU na região leste, mas eu sempre entrava de bicão aqui, furava as festas de vocês em São Paulo, então eu conheço muita gente daqueles idos de 2002, entre 2002 e 2006, que foi quando eu participei bastante como estudante, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? A ABU é minha alma mater de verdade, como eu digo aqui, né? O Júlio lembrou aí do Robson Cavalcante, a Lucineide lembrou do John Stott, mas foram tantas pessoas que marcam a gente, né? Nessa tentativa da gente aprender como discípulo de Jesus, a seguir alguém que está aqui, né? Do lado e aí então conseguir levar uma vida cristã que traga os valores do reino para os desafios cotidianos que a gente vive, né? E também é muito interessante algumas questões, principalmente que o Júlio estava falando no início, né, de ser evangélico na sociedade brasileira, numa época em que havia muito poucos evangélicos, então a gente era uma minoria bem menor, né? E é engraçado, porque agora, estando aqui na Inglaterra, eu ia falar Europa, mas eu esqueci que esse país não quer mais ser parte da Europa, e é muito engraçado, porque, estando num país protestante, os católicos são minoria, e eles agem igualzinho a gente age no Brasil. O que faz você pensar assim, se é uma questão de fé mesmo, essas crises que a gente passa, e essa coisa de se colocar no espaço público de uma determinada forma, às vezes agressiva, ou se é apenas uma questão de ser minoria e maioria e querer marcar um espaço, né? Eu lembro da Tunica contando sobre Angola, né? A Ida me lembrou aqui, me lembrei dessa história quando estava ouvindo o testemunho compartilhado do Júlio. A Tunica, ela foi missionária em Angola e ela contava que uma vez, né, era um país naquela época com um governo totalitário, e aí não tinha liberdade de expressão, e aí ela lembra de uns pastores que iam para a praça e falavam, comunista, crê em Jesus, isso é importante, iam presos, né? E ela virava e compartilhava e falava, gente, isso não é ousadia, isso é burrice. Tipo, o que vocês estão fazendo é um absurdo, entendeu? Tipo assim, não é assim que a gente vai transformar esse lugar, não é assim. E a Tunica, até hoje, é uma das maiores referências lá, tanto da Bemo quanto do Gebeca, né? Uma missionária brasileira que foi para lá
dedicou a sua vida e transformou milhares aí de vidas naqueles países. Eu quero compartilhar com vocês uma... caramba, como é que eu faço isso aqui? Uma guia ou uma janela? Agora eu não tenho dúvida. Uma janela. Quero compartilhar com vocês uma apresentação, e o que eu vou falar aqui... Vocês estão conseguindo Ainda ver? não. Faz um teste de passagem de slides, que acho que era... Eu não lembro qual deles. Agora a gente está vendo Às sua vezes tela. dava problema. Sim. Estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela, mas aí eu perdi o meu rascunho. Vocês veem meu rascunho também ou só a minha tela? Não, só No PowerPoint. Estão vendo o PowerPoint? Antes da apresentação. Uhum. Tá, beleza. Eu vou pedir desculpa para o Derek, não sei se o Rodrigo estava lá também, mas essa é uma fala que eu fiz no Congresso Nacional da BU em junho desse ano, né? E eu vou resumir ela aqui, era uma fase de 40 minutos, eu cortei aqui para caber em 20, mas vou pedir perdão para quem já assistiu para compartilhar isso aqui com vocês, né? E continuando aqui, né? A BU é, de certa forma, esse oásis, né? Onde a gente encontra, né, muita gente querida e muita gente que a gente pode se espelhar, né? Eu lembro que quando a gente estava lá no congresso da BU, eu tinha ouvido esse testemunho, assim, né? Chegou pelo WhatsApp, que tinha tido um encontro de reitores e pró-reitores de universidades federais em Brasília, organizado pelo sindicato, né, o Andifes, e aí um reitor da Universidade Federal do Rio foi apresentar para a reitora, foi apresentar o pró-reitor de pessoal dele para a pró-reitora de pessoal da Universidade Federal Rural do Rio, né, que é a Federal Rural, que fica ali em Seropédica. E aí, quando eles foram se encontrar, um virou para o outro e falou: eu já te conheço através da sua esposa, eu fui da BU. E isso me marcou muito, porque isso mostra que, assim, nós somos um movimento no Brasil que a gente não gera só cristãos que estão refletindo sobre como viver a sua fé, a gente gera pessoas que estão profundamente comprometidas com a melhora, né, do ensino no Brasil, com a melhora do meio, né, desse contexto aí tão bem descrito. Caramba, esqueci o nome dela agora aqui, pela Lucineide, e eu acho que isso é uma coisa que enfim, me inspirou quando eu ouvi isso, né? Isso é parte da nossa história, da nossa missão também. Mas eu queria falar com vocês sobre justiça como conceito aqui, né? E aí, a pergunta primeira aqui que eu gostaria de compartilhar: por que é mais fácil definir a injustiça do que a justiça? Né? Isso é uma pergunta típica de abeuense, né? Típica de estudo bíblico indutivo. Começar com a pergunta. Mas eu quero começar com um caso concreto também. Né? Eu não sou mais advogado, eu sou professor hoje, mas a minha forma de raciocinar é sempre a partir do processo, a partir do caso concreto, daquilo que aconteceu. Né? E vocês estão vendo os slides aí? Eu acho que... Sim. Tá, sim, Okay. passou. Beleza. E em junho de 2011, 2 policiais militares entraram de noite numa comunidade na Baixada Fluminense, na periferia do Rio. E eles estavam lá, em tese, em busca de um ladrão que seria daquela região. E eles fizeram aquilo que muitas vezes os policiais fazem até hoje, e desde os tempos coloniais, né, no Brasil. Eles abriram fogo, atiraram irrestritamente sobre pessoas daquela comunidade. Só que aquilo que ia virar uma chacina, né, uma espécie de vingança do Estado contra pessoas inocentes, cujo único crime, às vezes, foi simplesmente ter a mesma cor de pele e o endereço de um criminoso, acabou interrompido por eles mesmos. Após alvejar um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos, eles perceberam que também havia acertado um tiro de fuzil em uma criança de 11 anos. Não se sabe até hoje se o menino João de Moraes morreu na hora. Né? O que a gente sabe é que um rapaz de 18 anos sobreviveu, perdeu uma perna, e o irmão de Juan, que também tomou um tiro, que tinha 15 anos, também sobreviveu. E eles viram os policiais colocar o corpo do Juan no carro da polícia, e ambos foram, na época, inseridos no programa de proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas de morte, que eu coordenava no estado do Rio de Janeiro. Não sem antes terem sido acusados pelos policiais militares de serem eles mesmos os traficantes e assassinos, né, uma tese que depois foi desmascarada pela própria polícia, pela perícia. Mas o Juan desapareceu. Os policiais alegaram que foram recebidos na comunidade com uma intensa troca de tiros, que as testemunhas disseram que nunca ocorreu, e por 16 dias ninguém sabia onde tinha ido parar o corpo do Juan.
ele foi depois encontrado numa pocilga, pessoal, num chiqueiro, né? Os policiais descartaram o corpo da criança num outro município ali da região, onde eles achavam que os corpos famintos iam desaparecer com as evidências da iniquidade deles. Mas os porcos não comeram tudo. E depois de vários exames de DNA, a polícia científica, né, que é essa espécie rara que vive em constante ameaça de extinção no Brasil, concluiu que aqueles eram restos mortais do menino Juan. Isso só foi possível também por conta de uma pressão pública imensa, né, por diversas campanhas midiáticas que ocorreram, inclusive algumas lideradas por uma organização cristã, né, que chamava Rio de Paz. E essa pressão foi o que evitou que o corpo do Juan se tornasse mais um, né, na lista de desaparecidos no Brasil. A pressão pública que se iniciou ali com a família do Juan, em uma pequena passeata numa favela, né, ela teve eco também em 2 lugares estratégicos: a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio, e com o pessoal do Rio de Paz, né, que foi quem conseguiu trazer esse caso para a mídia. E em 7 de julho de 2011, eu organizei o enterro do Juan. Né, embora os policiais militares eles tenham sido presos nesse caso, e a gente possa dizer que a justiça foi feita, eu nunca me recuperei desse trauma, né, dessa injustiça aí. Porque para um servidor público na área de segurança pública no Rio de Janeiro, fechar um caso com resultado positivo é um motivo raro de alegria, né, algo que você recebe elogio do chefe. Mas eu já escrevi capítulo de livro sobre isso e tal, já fiz estudo de caso para tentar exorcizar as memórias desse caso aí, mas nunca virei essa página de verdade, né. Porque eu acho que há algumas coisas muito básicas, que nesse caso aí, há pelo menos 3 sentimentos que eu queria refletir com vocês hoje aqui. O primeiro é um sentimento de impotência da justiça em relação à dor, né? A justiça, quando a gente considera ela como uma coisa a ser administrada, né, afastada da ética, ela é incapaz de curar. Ela pode até ferir mais, né? Mas dificilmente ela traz cura para as feridas que já foram feitas, né, que foram abertas. Segundo lugar, que o direito de enterrar os próprios mortos, né, de ver os seus corpos e chorar sobre eles, é um dos primeiros sentimentos de injustiça diante da morte que a história humana registra, né? A morte supostamente nos deixa os corpos sem vida para a gente poder chorar sobre eles, poder se despedir. Mas mesmo esse direito nunca foi uma garantia. Na Guerra de Troia, que é narrada em um dos livros mais antigos do Ocidente, né, a Ilíada de Homero, nós vemos a dor do rei Príamo ali, quando ele perde o seu filho, né, o príncipe Heitor, que é morto pelo guerreiro Aquiles e tem seu corpo arrastado e retido pelo próprio assassino. A dor do Príamo foi a mesma dor do pai e da mãe do Juan. Enquanto o rei de Troia foi diretamente a Aquiles reivindicar o direito de enterrar seu filho, os pais do Juan fizeram uma passeata na favela, pedindo esse mesmo direito. E é um direito que talvez não pôde ser reivindicado por alguns de vocês aqui, né? Aqueles entre nós que tiveram seu luto causado e ao mesmo tempo interrompido pela Covid-19, né? Essa praga aí que assolou a gente por tanto tempo e impediu, né, suspendeu esse direito básico, né, o direito aos corpos dos nossos mortos. E, finalmente, essa história me lembra também do significado profundo do que nós chamamos de uma chacina, né? Um ato de vingança sobre um inimigo a quem não se conhece e a quem não se reconhece reciprocidade, né? O que a gente chama de chacina hoje é o contrário desse reconhecimento respeitoso aí e do diálogo que pode ocorrer entre inimigos, como ocorreu aí entre o rei Príamo e o guerreiro Aquiles na Guerra de Troia. A chacina é algo mais próximo daquilo que os gregos fizeram com Troia depois de invadir a cidade, né? O assassinato e o extermínio de todos os cidadãos e escravos de Troia, sem nenhum tipo de consideração sobre a sua condição, sobre a sua inocência. E essa prática, que é profundamente arraigada na história humana, ela segue com a gente hoje ainda, pessoal, principalmente nos contextos coloniais, né? Estou falando aqui de algo que é condenado já no Velho Testamento, né? Quando Moisés proclama que olho por olho, dente por dente. Embora a gente hoje, né, quando dá aula de direito, a gente ensina que essa é uma lei dura, né, uma lei que a gente reinterpreta como cristãos a partir das palavras de Jesus, mas ela era uma lei misericordiosa naquela época, né? Porque olho por olho significa que ninguém tem o direito de se vingar além do dano, além da pessoa que causou o dano, né? Ela era uma lei que impedia fundamentalmente as chacinas. Mas nas periferias das cidades como Rio e São Paulo, né, onde vocês estão aí, a maioria de vocês hoje, ou em qualquer outra capital brasileira, a gente ainda convive com chacinas, né? Elas também ocorrem na Índia,
na África do Sul, em Ruanda e nos Estados Unidos da América, né, onde alguns anos atrás igrejas onde congregavam pessoas negras foram queimadas, né? Estou falando de 2016, recente. As chacinas que a gente vê hoje, elas certamente têm origem nos processos coloniais, né? Quando os nossos antepassados exigiam uma vingança restrita e indiscriminada sobre grupos étnicos minoritários. No nosso caso, isso ocorreu principalmente sobre povos indígenas e hoje sobre a população negra no Brasil. Mas a maior instrumentalização dessa prática talvez tenha sido aquela que ocorreu na Alemanha, né, quando o Estado nazista exterminou alemães que eram judeus, né? Agora, eu queria que a gente se voltasse para a segunda pergunta. Quanto tempo eu tenho aí, Rodrigo? Ainda? Vai até 10h30, a gente deixa os últimos 10 minutos para perguntas. Tá, joia. Então eu tenho mais 7 minutos, é isso? Isso. Beleza. Então, o que é a justiça, né? Como é que a gente pode entender a justiça, né? E tem duas maneiras da gente entender a justiça. Uma é entendê-la como um conceito, né? E a outra como imagem, né? Como conceito, né, na filosofia do direito, ela é considerada como sendo o mais abstrato dos conceitos políticos. Ou seja, a justiça é algo que todos nós queremos, né? Mesmo os inimigos, quando chegam diante do juiz, todos eles pedem o quê? Eles pedem justiça, né? Que a justiça seja feita. Ainda que as partes discordem do que seria o resultado da justiça. Então, o que parece é que a gente está diante de um conceito abstrato, né? A gente não sabe definir, né, o que é justiça, mas é um conceito que nos atrai, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas o que significava justiça para Jesus, né? Será que tinha alguma diferença entre o que Jesus entendia como justiça ali, naquela tradição hebraica, naquele mundo helenizado em que ele viveu, e aquilo que a gente entende hoje como justiça, né? E eu vou pular aqui uma parte aqui grande para finalizar. Depois a gente discute. Espera aí só um minutinho que eu me perdi aqui no meu pulo. Eu dei um pulo alto demais e caí do cavalo. Só um pouquinho. Existe uma filósofa judia chamada Agnes Heller que aponta que tanto na filosofia grega quanto no Velho Testamento, o problema da definição de justiça, ele já se colocava da forma negativa, né? E aqui eu cito ela comentando a justiça no Velho Testamento. O mundo é considerado injusto, como a própria negação da justiça. E essa negação da justiça precisa ela mesma ser denunciada. Os homens são injustos porque são corruptos e maus. E, ao contrário dos justos, e a sociedade ou o corpo político é injusto porque concede prêmios à maldade e permite que os justos sejam derrubados e pereçam, né? Essa visão do Velho Testamento, ela converge bastante com a República de Platão, né, onde o filósofo argumenta lá, até de forma cínica, que o que nós chamamos de justiça é, na verdade, a expressão dos interesses dos governantes, né, dos ricos e dos poderosos, e que os verdadeiramente justos serão sempre derrotados. Eu acho essa uma constatação cristã de Platão, né? Ou seja, segundo Platão, seria no interesse da virtude que cada um deve agir de maneira injusta. Olha só que loucura. Promovendo apenas seu próprio lucro, uma vez que a injustiça dá mais força e liberdade do que a sua xará, a justiça. Mas o Platão ele é contradito por Sócrates, né? O filósofo racional, né, que se opõe a esses argumentos. E o Sócrates defende que, ao contrário, ao contrário do que Platão defendia, existe aí um paralelo entre o Estado justo e a justiça humana, né? E ele seria no equilíbrio entre as diferentes classes de uma cidade, né, que você conseguiria construir o que ele chama de uma constituição justa. Mas ele reconhece que, embora a filosofia grega fosse comprometida com o governo da razão, a razão não consegue vencer os argumentos sobre a injustiça que Platão tinha colocado, né? O Sócrates sabia que tinha um problema ali, né, que era o que ele não conseguia superar na filosofia grega e que talvez até hoje a gente não tenha superado. É melhor sofrer a injustiça do que cometer a injustiça.
Isso é algo que o Estado moderno tentou né, construir para si, né, as leis, a Constituição, o Estado democrático de direito. Agora, a razão por si só, ela não consegue nos provar racionalmente que é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Né? A maior parte de nós, se a gente seguir nossos instintos, é melhor o quê? É melhor cometer uma injustiça do que sofrer qualquer coisa. Né? E isso é porque a bondade, né, ela não é acessível à razão. Né? E nesse slide aí, né, vocês conseguem ver aí, só para dar uma descontraída, que do lado do Platão, né, e do Aristóteles aí tem o Anthony Hopkins, né? E eu queria, né, chamar atenção sobre como o Anthony Hopkins é parecido com Aristóteles, né? Eu nem sei muito bem por quê, mas essa é uma piada que não tem muita graça, mas eu coloco aí do lado, né? E assim, se forem fazer um filme, né, por exemplo, já sabem, né, que Aristóteles, olha aí, Anthony Hopkins. Mas fechando aqui para concluir, né? Eu vou pular, né, aqui lá para o finalzinho. Eu queria só dizer que um segundo, que toda vez que eu pulo, eu caio do cavalo de novo. Eu queria dizer que assim como Jesus traz boas novas, né, a reflexão sobre justiça e injustiça, ela tem também boas notícias, né? Ela tem o estado que a gente vive hoje, ele tem, né, um paralelo aí, que eu acho que o Júlio também tocou, né, entre amar o próximo, algo que a gente faz na nossa religião, e defender que mesmo as piores pessoas, mesmo as pessoas que a gente detesta, mesmo os nossos inimigos, tenham um direito de defesa, tenham seus direitos respeitados quando eles vão se manifestar diante de um juiz ou diante de uma perseguição do Estado, né? Então, assim, existe um paralelo entre a justiça e a ética, que às vezes é tão importante quanto o paralelo entre a justiça e o direito, né? Coisas que a gente tem que respeitar e promover, né? A gente precisa de uma justiça, né, onde o direito não seja a última palavra, né? Uma justiça que seja capaz de estabelecer aí relações jurídicas de equivalência, de comparação e de atribuição que sejam justas a, por reconhecer a impossibilidade da gente passar por cima e abandonar o outro, né? A justiça que é voltada para o outro, ela é para mim um chamado que a gente conhece antes no Evangelho, né? Um chamado que leva a gente a fazer três coisas, né? Quando a gente levantar o próximo que se encontra caído na estrada de Jericó e depois fazer o que o Martin Luther King propôs que se fizesse com esse texto bíblico, né? A gente tem que se perguntar, se as pessoas são sempre assaltadas e caem na estrada de Jericó, será que não tem algo errado com a estrada em si, né? Então, a justiça que a gente busca é uma justiça que não julga, né? Uma justiça permeada por um amor salvador. E essa ética, ela é sobre-humana, ela é de vida. Ela salva não apenas as vítimas da injustiça, como ela é capaz também de salvar os perpetradores da injustiça, quando eles reconhecem a sua miséria e seu pecado, né? Ela salva o ladrão na cruz, ela salva os assassinos, os adúlteros, os mentirosos, enfim. Ela salva todos nós, né? O samaritano que ajuda quem cai na estrada de Jericó, ele encontrou, na verdade, o caminho de Emaús, né? E essa justiça permeada pela graça e pela misericórdia que eu queria compartilhar hoje com vocês aqui. Amém. 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 Muito obrigado, Marcos. Foi bom rever esses slides, Congresso Nacional de 2022. Foi muito boa a apresentação lá. Você conseguiu passar todos os slides com mais tempo. Foi uma boa apresentação. Gente, agora abrimos um momento de perguntas e comentários sobre as falas do Júlio, da Lucineide, do Marcos. Quem quiser falar, pode sinalizar levantando a mão, usando a função do Meet, aí a gente consegue colocar um pouco mais de ordem nisso. Então, fique à vontade. Mas foi antes de mim. Pode falar, não, pode falar. Não, tudo bem. Não, Minha eu fala só ia fazer um.
Pode falar, Raj, depois eu falo. Ninguém quer sofrer injustiça, ficar um passando pro outro, assim, ninguém quer furar a fila. Todo mundo cedendo. Estamos no espírito, né? Eu tenho mais um comentário, uma pergunta, pensando na fala da Lucineide sobre essa relação, né, professor-aluno, porque eu vejo muito no Brasil, não sei se é comum também em outras culturas, essa questão da distância, né, entre a autoridade e a pessoa que está sobre essa autoridade, e que isso dificulta, né, você criar um relacionamento quando pensa, por exemplo, eu tenho um chefe no trabalho, tenho um orientador na pesquisa, e essa é uma pessoa que eu tenho uma relação profissional, mas a questão de desenvolver esse relacionamento, né, se preocupar com a família, com a saúde, com outras questões da vida dessa pessoa. Como você tem lidado com isso e vê que seria possível vencer essa barreira que a gente acaba criando? Eu acredito que acho que o principal é você elencar suas prioridades e não abrir mão delas, de forma alguma. Porque ao longo de toda essa minha trajetória acadêmica, todas as pessoas que eu vi que não elencaram as prioridades, elas perderam e na minha opinião, perderam, eu acho que seria o principal, né? Porque, como eu falei para vocês, alguns colegas se separaram, perderam famílias, se distanciaram dos filhos. Então, a meu ver, não sou casada, mas a meu ver, essa é deveria ser a prioridade. Porque cursos de mestrado e doutorado, eles sempre existirão, né? Então, você pode fazer na época que você quiser, que tiver, tem até online hoje, né? E, então, a gente não pode abandonar as pessoas que já estão, a família que nós construímos, em prol de ideal, de titulação de mestrado e doutorado, por mais que seja acadêmico, por mais que seja importante, a pesquisa, claro, mas eu acredito que a gente tem que elencar as prioridades, né, e não abrir mão da família, se for o caso, porque às vezes as pessoas realmente não conseguem equilibrar. Outra questão é a questão da saúde, então, nessa eu pequei, né, não tenho família, mas eu adoeci muito, por isso que eu precisei trocar de orientador, troquei de universidade, várias vezes eu acordava de madrugada, toda inchada, com retenção de líquido, ia para o médico disse, você não tem nada, isso aí é estresse. Então, assim, o estresse quase me mata, né? E aí eu vi que realmente eu precisava trocar de universidade de orientador, porque se eu terminasse o mestrado com aquele orientador, nem sei se eu terminaria. E aí, quando eu saí, que eu desisti, todo mundo ficou assim, mas como? Ele é o cara, né? Em outras palavras, ele é o cara, você vai largar esse orientador, ele é, tipo assim, o top dos tops, né? Como assim? Eu falei, não adianta, né? É o top dos tops em termos de pesquisa que vocês estão considerando, mas em termos de relações humanas, não é, né? É a relação humana totalmente assim de opressão que eu estava morrendo, então eu tive que escolher, ou eu vivo ou eu morro, né? Então, minha saúde realmente estava sendo prejudicada. Então, acho que a gente tem que elencar as prioridades, e acho que um grande ponto também é confiar em Deus, entendendo que Deus é quem nos sustenta, Deus é quem é o nosso ajudador, nosso patrão. Então, quando a gente descansa em Deus, Deus, ele prepara coisas maravilhosas. Então, assim, eu saí realmente sem saber se eu ia passar em outro mestrado, se eu iria passar em outro mestrado público, porque eu não tinha como pagar o mestrado particular, e Deus, ele foi preparando todas as coisas. E a orientadora que eu tive no segundo momento, então já comecei falando para ela toda a minha situação, tudo que eu tinha passado, que eu precisava trabalhar e conciliar o mestrado, e ela foi super flexível, super humana, amável. Então, assim, Deus realmente preparou. Então, acho que tem essa questão da confiança e de você descansar mesmo o coração em Deus. Muito bom. Eu vou fazer um comentário rápido antes de passar para mais, que, assim, quando eu vi minha relação com o orientador no começo, quando eu fui fazer o meu TCC com ele, eu vi que ele não tinha muito tempo para mim, e aí isso me incomodou bastante nos primeiros meses, durante o TCC. Mas aí eu fui, depois, um pouco mais maduro, fui parar para pensar. Ele tinha acabado de nascer a filha dele, ele era o coordenador do programa de pós-graduação, que depois eu fui fazer um mestrado, e ele não dava conta de todo mundo, né? Arranjar tempo dos alunos também era difícil. Aí eu comecei a ter essa empatia, entender, né? Tem outra pessoa no outro lado, né?
quando você pensa nessa relação. Isso é importante para a gente conseguir caminhar junto. Acho que agora era a Márcia, depois a Carla e o Greg. A minha fala também, assim, é tentar pensar agregar, né, o que a gente ouviu aqui, e me chamou a atenção que o Júlio comentou sobre essa relação, né, entre a confissão de fé, a explicitar a fé, e a convivência, o relacionamento, né, com as pessoas. E aí, fazendo esse paralelo com a fala da Lucineide, eu me lembro quando ela falou assim, o ponto de contato das pessoas saberem como que eu sou cristã, né, sobre a minha fé, pensar assim, onde é que você aprendeu Libras, né, dado que ela é professora dessa área de Libras, eu aprendi na igreja. Então, tem essa possibilidade de relacionar aquela convivência que já estava tendo, né, no ambiente profissional, hierárquico, como o Rádio aí comentou, de aluno, professor, essa relação, mas de repente colocar a questão da confissão, né, explicitar a fé, ou declarar a fé. E aí a minha reflexão fica assim, será que é válido a gente pensar intencionalmente em como ter essas inserções dentro da nossa profissão, de cavar essas oportunidades de explicitar a fé, e para que não caia da questão final que o Júlio colocou, né, de como é que nós podemos nos distinguir da nossa ética cristã de outras pessoas que também buscam a justiça, de outros grupos, dado que essa é uma bandeira não exclusivamente nossa cristã, né, então, assim, que iniciativa será que poderíamos ter para ter essa distinção? Então, será que seria válido pensarmos em, por exemplo, como a Lu falou, nesse momento, então, eu vou falar que eu sou cristã, quando eu aprendi Libras, foi na igreja. Então, não esperar essa oportunidade surgir, mas intencionalmente pensar nisso, né? Eu fiquei com essa reflexão. Assim. Não sei se alguém quer comentar, mas talvez a gente possa juntar com outros que querem falar e aí fazer uma fala única, não sei. Acho que uma breve pontuação, Márcia. Como professor na área de psicologia e também passando para a área teológica e filosófica, eu exploro bastante assim os fundamentos, né, teológicos e filosóficos da nossa ação. Né? Então, eu ressalto, todo mundo tem uma filosofia, uma teologia que condiciona o olhar, né? Que condiciona o sistema de valores éticos da pessoa. A gente pode não ter consciência histórica. Essa crença pode não estar de uma forma assim coesa para nós, mas ela existe. Né? Então, essa noção do o que é certo e errado, conquanto haja variações culturais, históricas, o senso de que há algo certo e errado está vinculado a emoções distintas. As culturas variam na definição do que é certo e errado, mas em todas as culturas você vai ter a noção do que é certo e errado. Então, uma forma seria a gente explorar, olha, o meu compromisso com a justiça, ele se origina na minha experiência de fé. Né? Então, e o seu? Qual é o fundamento da sua busca por justiça? E aí nós temos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, né, com farto e abundante material, por exemplo, né, para a gente defender a causa das minorias. Quem são as minorias hoje? Fazendo uma leitura atualizada. Né? No Antigo Testamento se fala do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, mais especificamente do refugiado. Então, são todos aqueles que são marginalizados, aqueles que são oprimidos, aqueles que têm os seus direitos sonegados. Então, assim, o pobre, a viúva, o órfão, o refugiado, eles representam mais do que eles mesmos. Né? Eles representam categorias de grupos marginalizados e oprimidos pela sociedade.
Então, penso que é uma oportunidade de dar o nosso testemunho, né? Quem são os leprosos hoje? Se a gente quiser falar sobre juízo de Deus, a gente pode lembrar, né, que Yahvé, através dos profetas, insistiu no apelo à conversão e deixava claro que a conversão implicava na garantia dos direitos dessas minorias, do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. É isso que nós vemos lá no primeiro capítulo de Isaías. O povo era muito religioso, ele não está falando para uma sociedade secularizada, que não frequentava a igreja da época, que não reconhecia, né, o senhorio de Yahvé. Ele não estava falando de um contexto de idolatria, de adoração a deuses pagãos. Ele estava falando de um povo que tinha uma liturgia pomposa, um povo que celebrava liturgicamente a fé, mas que o coração estava alienado da justiça revelada por Yahvé. O que nós vemos também, tanto no Antigo Testamento, que há apostasia no ambiente religiosamente correto, como no ambiente religiosamente apóstata, vamos dizer assim. Os cristãos, eles foram perseguidos por judeus e numa sociedade teocrática, e foram perseguidos também numa sociedade romana secular. Em ambas, né, eles tinham a questão da justiça e da misericórdia como mote. Legal. Passar agora para Carla. Oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Olá. Vamos. É a primeira vez que eu estou participando dessa reunião, então eu quero agradecer pela oportunidade. Eu sou médica, trabalho num posto de saúde, e eu me formei há mais ou menos 3 anos. Então, tem algumas coisas que me angustiam muito. Então, esse debate que vocês levantaram, né, sobre o tema de hoje, na verdade, a gente pode abrir um leque imenso de possibilidades dentro da justiça versus injustiça, né? No trabalho, eu tenho um entrave muito grande, que é atender um paciente em 15 minutos. Nem sempre aquele paciente consegue um retorno garantido num tempo que eu necessite que ele também, né? E aí, como eu atendo no último horário do posto, que fecha às 21h, então eu atendo das 17h às 21h, eventualmente eu acabo ultrapassando um pouquinho do horário, só que eu atendo com muito amor, eu ficaria até de madrugada se fosse necessário, mas não é justo com os colegas, né, que tem que muitas vezes me esperar. Então, gente, é um sentimento de muita angústia, porque você fica sempre naquela, o paciente merece uma atenção, ele merece um atendimento digno, né, dentro das possibilidades do SUS, mas eu tenho meus colegas que têm família assim como eu, eles querem tomar um banho, eles querem comer, né, então, vocês exemplificaram muito bem várias situações, e aí me veio isso na cabeça, que acaba sendo sobre o mesmo tema, mas uma situação bem diferente, né, que é você, no seu meio profissional, a gente tem que sempre tentar alcançar o equilíbrio, né? Então, eu sei que isso vem muito implicado, porque eu sou recém-formada, eu acredito que isso vai melhorar à medida que eu vá adquirindo experiência, mas nesse início é muito angustiante, porque aí eu fico naquela de atender um paciente rápido, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar para ele conforto, alívio de sofrimento, acolhimento para que ele volte, né? Eu preciso tentar criar um vínculo para garantir que ele volte. Que se eu não conseguir resolver tudo, eu preciso que aquele paciente retorne. E ao mesmo tempo eu preciso ter um equilíbrio para não ficar um climão entre a equipe, né?
Então, essa é a minha contribuição de hoje. Muito bom, Carla. Os desafios dentro da área médica também são imensos, né? É questão de vários dilemas que podem ser colocados, né, para você exercer a justiça, ser justo com todos, pacientes, colegas. Muito bom. O Greg está com a mão levantada, ele é o último. Deixar ele então ser o último para depois a gente dar prosseguimento para a parte de pequenos grupos. Mas pode falar à vontade, Derek. Então, tá bom. Greg, É um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Greg, já sou membro da ABP há algum tempo, junto com vocês aí. Participei de algumas reuniões, o que hoje, para mim, foi meio que de última hora. Tô no meu trabalho aqui, tô fazendo reposição de aula no momento, né? Tô aqui apresentando aqui um pouquinho da escola aqui, onde eu trabalho no momento também. E aí, o quê? Só complementar, assim, como eu peguei o bonde andando, complementar um pouco o que a Carla falou. Originalmente, eu queria ser psicólogo, né? Mas acabei me achando na profissão de professor. E eu acabei me identificando, acabei me apegando com o serviço. E, assim como ela fala, o quê? Não é só o trabalho em si, é como você lida com ele, como você trata com a sua matéria-prima, como você contribui para a sociedade mostrando os valores cristãos, como Cristo se reflete na sua vida através do trabalho que você desempenha, né? Notemos também que na palavra de Deus, né, na Bíblia, né, se a gente for ver, todos os personagens principais dela, inclusive o próprio Jesus, eles tinham uma profissão, né, e isso também se aplica a gente aqui. Nós temos nossas profissões, nós somos formados, né, a gente já trabalha na área, e assim a gente lida com o nosso trabalho, né, a gente procura sempre mostrar o que Deus fez para a gente através do nosso trabalho, e é assim que a gente traz a nossa contribuição para a sociedade. Não sei se deu para o pessoal ouvir aí que minha rede está um pouco zoada por aqui também, mas por enquanto é isso que eu tenho para hoje aqui. Deu para ouvir? Tranquilo. Rodrigo, eu queria fazer umas reações aqui, pode ou guarda para os pequenos grupos? O que você manda aí? Pode uma coisa rápida, assim. Não, eu queria... Na verdade, eu queria... Então, vou pular fora que eu vou dar assistência aqui no meu trabalho agora, tá bom? Foi bom falar com vocês aí. A gente se fala nas próximas reuniões, tudo bem? Beleza. Falou, gente. Fica com Deus aí. Eu queria começar aqui pela Carla, né? Eu acho que essa questão aí que ela coloca é muito, muito complexa, né, cara? Como é que a gente... É porque, assim, ela envolve você aceitar trabalhar nas condições que você está trabalhando, que é uma coisa que você já aceitou, porque você tem um contrato de trabalho, e ao mesmo tempo, você defender o direito daquela pessoa a quem você está servindo, né? E eu lembro que aqui na Inglaterra, né, tem o NHS, né, que é o SUS, é o primo rico do SUS, né? Era, pelo menos. Agora já não sei, com os cortes dos últimos 12 anos, em que nível está o orçamento do NHS. Mas teve uma categoria aqui do NHS que se recusou a fazer o que o governo pedia, né, os dentistas. Né, o governo começou a exigir que as pessoas que chegassem tinham que ter direitos, elas não podiam ser estrangeiras sem visto para estar aqui, para ser atendida pelo sistema de saúde. E aí, assim, né, no sistema de administração deles aqui, a pessoa tinha que passar pela triagem, não sei o que, tinha que ter os documentos, senão voltava para casa. E os dentistas se recusaram. Eles falaram assim, olha, quando a pessoa senta na cadeira, eu não vou perguntar se ela tem direito ou não, eu vou perguntar assim, onde é que dói, entendeu? E vou resolver o problema. Então, assim, e aí eles entraram num conflito direto com o governo aqui e persistiu durante toda a pandemia esse boicote deles a essas tarefas, né? A gente, como professor, também teve que fazer isso aqui, porque o governo fez a mesma coisa e exigiu que a gente controlasse as presenças dos alunos estrangeiros de uma maneira diferente, sabe, do que controla dos britânicos. E aí o pessoal da Faculdade de Direito fez um boicote, falou, não, eu não sou policial de alfândega, entendeu? Tipo, não sou policial federal, por que eu vou dar um trote nos meus alunos e
pedir uma lista de presença obrigatória sem avisar. Não, isso aí é problema do governo, eles que se resolvam. Mas, assim, é uma questão ética complexa, assim, né? Não sei se o que eu estou compartilhando aqui vai te ajudar, porque realmente você tem um dilema aí, né? Eu aceito cair a qualidade do serviço que eu ofereço por conta do tempo que eu sou paga para fazer, né? Ou então, como é que mesmo que eu aceite por conta da questão profissional, de que maneira eu luto para que isso mude, né? Tipo assim, qual é a entidade, o sindicato, o conselho que você vai ter que levantar essa questão para que isso seja colocado, né? Seja mudado. A questão que vocês levantaram aí do orientação, que o Rodrigo colocou, né? Acho que a Lucineide também falou, né? Eu acho assim, existe muito na questão do orientador e do orientando que é uma coisa que vem da igreja. É o discipulado, gente. Você se torna discípulo daquela pessoa, você leva a obra dela adiante e tal. E é muito difícil, né? A gente se acha muito especial, então a gente tem muita dificuldade, às vezes, de você chega lá e você queria um negócio assim, né? Uma atenção 100% e tal, e o cara não tem tempo, né? Eu passei muito por isso. Na graduação, eu tinha um professor especialista em Supremo Tribunal Federal, um dos caras mais famosos, e eu mandava as coisas para ele e falava: você leu? Professor, o senhor leu? Ele falava assim: eu li assim, na diagonal. Ele falava, duas palavras que estão na diagonal, mas tá bom, ele falava assim. E eu tive uma relação muito tensa com a minha orientadora no mestrado, em que cara, ela era muito caótica, ela era diretora da escola de direito também, e aí, assim, eu tinha que despachar com ela igual quem despacha com o governador, sabe qual é? Tu chega lá, aqui, o que a senhora acha disso aqui? Ah, sim, isso aqui, não, isso aqui, vai, e pronto, e ia para casa. Então, assim, tive que pagar muitos pedágios, assim, para seguir no programa com ela, assim, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte de um aprendizado que exige muita humildade também nossa, assim, e compreensão com quem está do outro lado, né, assim, os alunos, eles chegam muito com essas coisas, às vezes, de, pô, eu sou especial, eu quero ter atenção, e é justo, não é injusto, entendeu, querer atenção, mas é difícil aceitar esse limite, assim, né, e finalmente aqui, eu estava lembrando aqui do que acho que o Júlio falou um pouco disso, sim, né, da maneira como a gente se posiciona no espaço público, e agora aqui, num contexto completamente diferente, né, na igreja anglicana, eu tenho um pastor que foi missionário no Oriente Médio por 20 anos, voltou para cá, e ele organiza um encontro interreligioso. Então ele chama os muçulmanos, os indianos, né, pessoal de outras religiões para vir nesse encontro religioso, e alguns evangélicos na igreja se incomodam demais com aquilo, né, ao ponto de que, por exemplo, uma senhora que é de passado muçulmana se converteu, levantou no conselho da igreja, botou o dedo na cara do pastor e falou: não, isso é um absurdo, porque o senhor está chamando aqui para conversar líderes de religiões que perseguem os cristãos onde eles estão, nos países deles. Aí esse pastor virou para ele e falou assim: olha, a senhora já foi perseguida pela polícia muçulmana? Ela falou: não, eu já. A senhora já foi presa por um estado muçulmano? Ela falou: não, eu já fui. A senhora já foi açoitada por um regime muçulmano? Falou: não, eu já fui. Então, e eu sei que se a gente não manter o diálogo aberto, mesmo tendo passado por tudo isso, a gente não tem como alcançar essas pessoas. Então, eu acho que isso é uma questão que sempre fala comigo, assim, quando eu vejo todo esse discurso que as pessoas fazem em torno de a igreja perseguida para mobilizar recursos e tal, mas acho que a gente sempre tem que levar em consideração que o nosso papel é amar radicalmente, entendeu? Não é amar, porém, vamos fazer uma exceção aqui para quem fez tal coisa. É amar, porém, essa categoria aqui de minoria não dá para amar, não dá para dialogar. A gente tem que amar. Eu acho que isso aí enfim,